Olá pessoal, tudo bem? Depois de termos trabalhado aí a questão dos recursos naturais e das fontes de energia no conteúdo anterior e observar os problemas ambientais associados à exploração dos recursos naturais e o uso desenfreado das fontes de energia, principalmente as consequências da questão dos combustíveis fósseis, a gente vai discutir nesse tema de hoje a questão da problemática ambiental e da sustentabilidade. E a gente tem basicamente o despertar da consciência ecológica a partir, sobretudo, dos anos 70. E o que seria essa consciência ecológica, pessoal? Uma consciência global que surgiu, né, uma conscientização por parte do mundo em que haveria necessidade de se discutir as questões ambientais. Quando a gente fala de consciência ecológica, a gente lembra da ecologia, né, que vocês vão ver em biologia, parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações dos seres vivos com o meio ambiente em que vive. Até a década de 70 não se falava sobre os problemas ambientais. A questão da exploração dos recursos naturais, os impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis, nada disso estava em pauta nas sociedades mundiais, né? É somente a partir da década de 70, sobretudo com a ação da Organização das Nações Unidas e também o surgimento das ONGs, né, que são organizações não governamentais, principalmente aquelas ligadas à questão ambiental, é que começou-se a discutir no mundo problemas ambientais, como a poluição, como a contaminação das águas, o elevado nível de consumo, o consumo desenfreado das sociedades, o uso em massa dos recursos não renováveis, a questão da problemática envolvendo os combustíveis fósseis que a gente falou nas últimas aulas. E aí desse conteúdo aí do despertar da consciência ecológica, né, diante das preocupações que a sociedade começa a desenvolver em relação ao meio ambiente, vai surgir o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E uma dessas, a partir da década de 70, a década de 70, ela vai marcar, né, o início das assembleias da ONU para discutir as questões ambientais. E na primeira grande assembleia da ONU para discutir as questões ambientais, que ocorreu em Estocolmo na década de 70, vai surgir o conceito de desenvolvimento sustentável, que é um modelo de desenvolvimento que visa, né, atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. Vem a questão da sustentabilidade, né? O que é essa sustentabilidade? É o uso racional dos recursos naturais, é você manter um equilíbrio na relação entre homem e natureza, de modo a tentar diminuir um pouco os impactos ambientais provocados na natureza pela ação humana. Então a década de 70 ela marca aí esse despertar dessa consciência ecológica, sobretudo a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, certo? A gente tem aí uma charge mostrando para vocês a questão da sustentabilidade, né? E o cara tá lá apontando: meu filho, tudo isso um dia será seu. Quer dizer, a sustentabilidade ela pensa no presente, mas nas gerações futuras, né? É o uso racional dos recursos naturais, é o equilíbrio, né, da ação humana em detrimento da exploração da natureza de forma racional, né? Essa é a questão do desenvolvimento sustentável, haver um equilíbrio, né, entre a ação humana e a natureza, de modo a garantir recursos para gerações futuras, correto? O que é preciso para alcançar esse desenvolvimento sustentável, né? Esse desenvolvimento sustentável ele se baseia num chamado tripé, que é o tripé ambiental, social e econômico. É desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente, justiça social, que é aquilo que garante à população, né, o acesso a serviços públicos de qualidade de vida, com certeza, e o uso racional dos recursos naturais, principalmente a água, né? Durante muitos anos, imperou no mundo a ideia de que a natureza era a fonte inesgotável de recursos, até mesmo os recursos renováveis. E começou-se a usar desenfreadamente recursos naturais e começou-se a perceber que eles estavam ficando escassos, até mesmo os recursos renováveis como a água, por exemplo. E aí começa a questão do desenvolvimento sustentável, para que ocorra uma harmonização, né, da questão ambiental, social e econômica. E aí nós temos o tripé da sustentabilidade: desenvolvimento econômico associado à qualidade de vida e preservação ambiental. Tudo isso resulta em desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, né, que a gente falou,
que é aquele modelo de desenvolvimento econômico que visa atender as necessidades da geração atual sem comprometer as reservas de recursos para a geração futura, percebam bem que ele não analisa, que ele não pega apenas o viés de preservação do meio ambiente, ele também leva-se em consideração o desenvolvimento econômico associado à qualidade de vida com a preservação do meio ambiente. Por isso que a gente tem esse tripé da sustentabilidade. E aí, o Brasil, né, é um dos países pioneiros aí na questão ambiental, apesar de a gente ter graves problemas ambientais, nós temos aí alguns exemplos de sustentabilidade aqui no Brasil, como o uso de fontes renováveis. O uso de fontes renováveis, por exemplo, a energia eólica, o Brasil é pioneiro aí na produção de vários tipos de energias alternativas, como as renováveis, por exemplo, a eólica, os biocombustíveis, são exemplos de desenvolvimento sustentável. A questão da água de reuso, né, utilizar, fazer uma espécie de despoluição da água que é usada para o consumo humano, para ela ser reutilizada, também é um exemplo de sustentabilidade. O reflorestamento também é um exemplo de desenvolvimento sustentável. Então, são vários os conceitos, né? São várias as ações envolvendo o desenvolvimento sustentável para buscar justamente um equilíbrio entre a ação humana e a preservação da natureza, ok? A reciclagem também é um exemplo de desenvolvimento sustentável, é um tema que está cada vez mais presente na população. O Brasil é um dos países que menos recicla no mundo, faz parte também do desenvolvimento sustentável, enfim. Diante desse cenário aí do despertar da consciência ecológica, começam a surgir algumas preocupações ambientais no século XXI. E atualmente aquela que mais é levada em conta pela comunidade científica é a questão do aquecimento global. E o que a gente entende por aquecimento global, pessoal? Nada mais é do que a elevação da temperatura média do planeta nos últimos anos. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um órgão da ONU, ele analisou dados dos últimos 200 anos e ele observou que houve um aumento de 1,5 graus na temperatura média da Terra nos últimos 200 anos. Muita gente pode falar assim, 1,5 graus, não é nada. Para nós pode não significar muita coisa, mas para a Terra, né, que tem aí 4,6 bilhões de anos, esse aumento de temperatura de 1 grau, 2 graus, seja o que for aí nos últimos 200 anos, é considerado um problema ambiental e está associado ao aquecimento global, e boa parte da comunidade científica atribui a essa situação a intensificação do efeito estufa, que é um fenômeno natural que acontece no planeta, e esse aumento do efeito estufa tem como causa a ação antrópica, principalmente a partir da emissão de gases poluentes para a atmosfera, como o gás carbônico, que é o CO2, e o gás metano a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, esse aquecimento global, né, por muitos cientistas, ele é explicado a partir do aumento do efeito estufa. E o que seria esse efeito estufa? Efeito estufa não é problema ambiental, o que a gente precisa entender é isso. É um mecanismo natural que a atmosfera terrestre tem de reter parte do calor que é irradiado para o nosso planeta pelo Sol. A radiação solar, ela é emitida sobre a superfície terrestre, parte dela é refletida de volta para o espaço, mas em volta da atmosfera existem várias camadas, né, que compõem a nossa atmosfera. Em volta da nossa atmosfera existe a camada de gases estufa, formado principalmente por gases, como o vapor d'água, por exemplo. E qual é a função dessa camada de gases estufa? É formar o efeito estufa, é fazer uma espécie de estufa natural em volta da Terra para manter a Terra aquecida. Não fosse o efeito estufa, a radiação ia refletir na superfície terrestre e ia se perder totalmente no espaço, mantendo a temperatura na Terra muito baixa. Então o efeito estufa ele é um fenômeno natural. O problema ambiental está na intensificação do efeito estufa. É um fenômeno antrópico causado pela poluição atmosférica. Para muitos autores, esse aquecimento maior aí no planeta nos últimos anos, ele está associado ao aumento do efeito estufa potencializado pela ação humana. A emissão de gases tóxicos para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis tem provocado aí um aumento da camada de gases estufa. Então mais calor está ficando retido do que o normal. A estufa ela está aumentando, ela está sendo potencializada, por isso o aquecimento global, né? Então a gente na próxima ilustração a gente observa que gases como o CO2 e o CH4, no caso o gás carbônico e o gás metano, eles intensificam o efeito estufa, né? E eles não permitem que o excesso de calor saia para a atmosfera. Então a camada de gases estufa, que é uma camada
presente na nossa atmosfera, ela está ficando mais espessa, principalmente por concentrar gases que não fazem parte dela, emitidos aí pela queima de combustíveis fósseis. Agora, vale salientar o seguinte, para muitos cientistas, o aquecimento global, ele tem como causa a ação humana, né, a poluição atmosférica e tudo mais. Embora os pesquisadores do IPCC eles dizem que a ação humana seja uma das principais causas do aquecimento global a partir da intensificação do efeito estufa, há membros da comunidade científica que acreditam que essas evidências aí, essas causas humanas não sejam as únicas associadas ao aquecimento global. Muitos cientistas dizem que a Terra, por já ter passado por várias mudanças climáticas ao longo da sua história, como aquecimento, glaciações, enfim, ela está vivendo aí, alguns argumentam que nosso planeta já passou por outras mudanças severas em termos de temperatura em eras geológicas mais antigas. Então, muitos cientistas dizem que o aquecimento global ele é mais um evento histórico dentro da idade geológica da Terra. Mas, enfim, o aquecimento global ele está aí presente e ele vem provocando aí algumas mudanças, né? Esse 1,5 grau a mais de temperatura na Terra, ele está sendo responsável por causar alguns impactos ambientais que a gente vai estudar a partir daí. Esses impactos eles são visíveis principalmente nas regiões polares. As calotas polares, que é nada mais nada menos do que a cobertura de gelo presente no Polo Norte, no Polo Sul, no Ártico na Antártica, ela está derretendo, ela está diminuindo de tamanho, né? Uma das consequências aí desse aumento da temperatura do planeta, por mais que seja 1,5 grau apenas, é o derretimento das calotas polares. As geleiras localizadas nos extremos do planeta, no Polo Norte e do Polo Sul, elas estão derretendo. E se elas derretem, automaticamente elas contribuem para a elevação, para o aumento do nível dos oceanos. É o gelo que derrete, que vai para dentro da água, do mar, e automaticamente provoca como consequências aí, pode provocar como consequências a inundação de áreas costeiras, a perda de áreas agricultáveis, inclusive desequilíbrio ambiental em relação à biodiversidade marinha e também os animais de maneira geral nos meios polares, né? Observem aí que a gente tem uma foto do urso polar. Muitos autores dizem que os ursos polares, né, eles estão, devido ao derretimento das calotas polares, eles estão precisando de nadar mais para poder conseguir alimentos, né? A busca por alimentos está ficando mais difícil devido ao derretimento das calotas polares e muitos deles morrem por não aguentar nadar tanto tempo em busca de alimentos. E aí a gente tem essa charge retratando para vocês. Como eu falei para vocês, as regiões polares são as que mais vem sofrendo os impactos aí do aquecimento global. E o que a gente entende por regiões polares? Compreende basicamente o Ártico e o Antártico, ou seja, o Polo Norte, o Ártico, e a Antártica, que é o Polo Sul, ok? De maneira geral, aí, como que se caracterizam essas duas regiões? São regiões onde as temperaturas são extremamente baixas, onde vai predominar o clima polar. As temperaturas são baixas porque nessas regiões a radiação solar atinge a superfície de maneira oblíqua devido ao eixo de inclinação da Terra. O inverno, portanto, ele é muito rigoroso, as noites muitas vezes são ininterruptas, o verão ele é muito curto e quando a temperatura ela se eleva, ela não passa aí da casa de 10 graus em algumas regiões, mas uma característica marcante aí das regiões polares é justamente as temperaturas negativas na maior parte do ano e a precipitação em forma de neve, né? Nessas regiões é que é mais comum a gente observar os impactos associados ao aquecimento global. Enfim, pessoal, os povos inuites são os povos que vivem, né, nas regiões polares, mais precisamente no Ártico. A Antártica ela não é povoada. A região polar que é povoada é o Ártico. E existe aí até um termo que a gente usa de maneira errada, né, para atribuir os povos que moram no Ártico, que é os esquimós. Esquimós é uma expressão que significa povos que comem carne crua. Os inuites, né, no caso, esse é o verdadeiro nome desses povos que vivem lá no Ártico. De fato, durante muitos anos eles comiam carne crua, né? Era difícil você ter aquecimento, você cozinhar carne e tudo mais. Então eles comiam carne crua de mamíferos como focas, baleias, enfim. Mas eles são chamados de inuites. Os inuites, que são os povos do Ártico, eles tiveram seu estilo de vida modificado nos últimos anos, principalmente por conta das alterações que vêm ocorrendo no Ártico por conta da exploração econômica.
O Ártico e a Antártica são regiões polares. As duas são as regiões polares do planeta, mas as duas apresentam temperaturas negativas e tudo mais, mas existe uma diferença entre as duas regiões no que se refere à ocupação e à exploração. A Antártica ela não é nem povoada nem explorada economicamente. Foi feito um tratado, né, internacional entre os vários países do mundo, chamado de Tratado da Antártica, que determinou que a Antártica ela seria um continente internacional, não pertencendo a nenhuma nação. Ela é rica em recursos minerais, enfim, tem pescado em volta dela, mas não é permitida a exploração econômica dos recursos naturais da Antártica, justamente para preservar essa região polar. O Ártico já é o contrário. O Ártico ele é ocupado há milhares de anos atrás pelos Inuits, pelos povos que moram nessa região, e nos últimos anos essa região passou a ser explorada economicamente por conta das grandes reservas de recursos existentes lá, como recursos minerais, por exemplo, como petróleo. A Rússia explora muito petróleo na sua área do Polo Norte, a Sibéria, por exemplo. Os Estados Unidos é um país que explora recursos minerais como petróleo também dentro do Ártico. O Canadá é um país que tem terras no Ártico, explora também recursos naturais na região. E os Inuits, né, que são os povos, né, que vivem no Ártico, eles tiveram seu estilo de vida modificado nos últimos anos por conta da exploração econômica do Ártico. Por exemplo, muitos deles que andavam, né, desse trenó aí puxado de animais, hoje esse trenó já é motorizado, enfim, eles viviam nos iglus, viviam da caça, da pesca, hoje eles já comem carne normal e tudo mais, já vivem em povoados, em aldeias, em casas, já existem cidades no Ártico de maneira geral, então o Ártico ele já é uma região explorada economicamente, e essa exploração econômica obviamente impacta na questão do meio natural, né? A região vem sofrendo sérias consequências por conta da exploração humana desenfreada, principalmente nos últimos 50 anos aí, ok? Uma situação a ser abordada também em relação à problemática ambiental foi que desde a década de 70, como eu falei para vocês, vão começar a surgir aí discussões a nível internacional a respeito da problemática ambiental. Lembra no início da aula que eu comentei com vocês que surgiu a questão da problemática ambiental, da consciência ecológica? Essa consciência ecológica, esse despertar da consciência ecológica, ela vai acontecer a partir de conferências e tratados ambientais que vão ser organizados no mundo pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. A primeira grande conferência da ONU para tratar os problemas ambientais, ela aconteceu em Estocolmo, na Suécia, em 1972. E dentro da Conferência de Estocolmo, em 72, foram tratados temas importantes, como a poluição atmosférica, a chuva ácida. Ela foi o ponto de partida para outras conferências ambientais para discutir problemas como as mudanças climáticas, o aquecimento global, entre outras tantas. Outra famosinha aí, a Eco Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela ficou conhecida como Eco 92. Nessa conferência, governantes de 172 países e várias entidades ambientais, como ONGs, por exemplo, trataram aí de estabelecer algumas metas buscando o desenvolvimento sustentável. Na Eco 92, por exemplo, foi proposto um documento chamado de Agenda 21. O que foi essa Agenda 21? Era um documento onde os vários países que estavam ali participando da Eco 92, eles firmaram alguns acordos, alguns tratados para o século 21, por isso o nome Agenda 21, né? Compromissos para serem seguidos, metas para serem buscadas aí no século 21, né? E esses resultados da Eco 92 foram avaliados 10 anos depois na Rio+10, em 2002, que foi outra conferência internacional do ponto de vista ambiental que aconteceu dessa vez em Joanesburgo, na África do Sul, né? E recentemente, em 2012, a gente teve a Rio+20, 20 anos depois da Eco 92, né? Teve a Eco 92 no Rio, 2002 a Rio+10, 10 anos depois, e 20 anos depois, 2012, a Rio+20, onde novamente, através da ONU, Organização das Nações Unidas, foram definidos aí alguns acordos, alguns tratados ambientais. Eles pararam para analisar as conferências antigas, para observar se algumas metas foram cumpridas, enfim. De todos esses acordos costurados, né, chama a atenção o fato de que
A maioria dos países busca, de maneira geral, propostas para poder eliminar, para poder diminuir um pouco os impactos ambientais na natureza causados pela ação humana, como, por exemplo, a diminuição da emissão de gases tóxicos a partir da queima de combustíveis fósseis. Só que, de maneira geral, muitos países não conseguem colocar em prática essas propostas, esses projetos, né, envolvendo a questão aí de conscientização, de sustentabilidade. Muitos países não conseguem sair da teoria, né, do projeto e colocar aquele projeto em ação, colocar aquilo na prática. Por exemplo, para diminuir a poluição atmosférica tem que reduzir a queima de combustíveis fósseis. Muitos países não conseguem diminuir, já que tem suas atividades produtivas como a indústria, o transporte, ligados aí ao setor de energia, né, ao setor de combustíveis fósseis. E o grande vilão dessa questão aí, o grande vilão para poder atrapalhar as discussões em torno do meio ambiente aos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia aí, em 2015 realizou-se em Paris a COP21, que é a 20ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E nessa COP21 foi aprovado o chamado Acordo de Paris, aonde foram propostas metas para diminuição de gases do efeito estufa. Todos os países que participaram, né, da COP21 e assinaram o Acordo de Paris, eles se comprometeram em reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, ou seja, diminuir a emissão de poluentes a partir da queima de combustíveis fósseis. Esse acordo ele foi ratificado por 195 países do mundo que participaram da conferência, só que um deles deu para trás nesse acordo, Estados Unidos. Em 2017, o então presidente, né, o atual presidente Donald Trump, ele se retirou do Acordo de Paris, ele se retirou desse acordo, alegando que as metas, né, propostas pelo esse acordo, no caso aí a redução de gases poluentes causadores do efeito estufa, poderiam prejudicar o seu desenvolvimento econômico, já que boa parte das atividades produtivas dos Estados Unidos depende de combustíveis fósseis, como por exemplo a indústria e o setor de transportes. Então, gente, a questão ambiental ela é muito complexa. Muitos países visam estabelecer metas de preservação da natureza, mas nem todos mantêm o mesmo discurso. Enfim, pessoal, todo esse conteúdo está no capítulo 2 da unidade 2 do livro de vocês. Dá uma leitura no capítulo para se embasar melhor sobre o assunto. Façam os exercícios, procurem as dúvidas. Estamos aí junto nessa caminhada de aulas online, ok? Um abraço para vocês, até a próxima aula.